Desde que Lilo morreu, eu só penso nas borboletas amarelas da terra do meio. 50 mil tons de amarelo. Lilo Clareto foi o primeiro repórter fotográfico a documentar a Terra do Meio, na Amazônia. Era o ano de 2004 e os ribeirinhos tinham suas casas e castanhais incendiados pelos grileiros. Quando alcançamos a floresta profunda, os pistoleiros desfilavam pelo rio a bordo de rabetas, barcos a motor, para intimidar as famílias que viviam há mais de 100 anos na floresta, com a floresta, se fazendo floresta também. Nossa reportagem com as fotos de Lilo foi determinante para a criação de uma área de proteção para a floresta e os povos da floresta, que foi chamada de Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio. Lilo e eu nos tornamos uma dupla de repórteres de foto e de texto na Amazônia, 20 anos atrás, ao fazer uma reportagem no território Yanomami. De Amazônia em Amazônia, fomos nos amazonizando também. Em 2017, nos mudamos para Altamira, cidade que é epicentro da destruição da floresta. Desde 2011, nós já documentávamos a destruição provocada pela usina hidrelétrica de Belo Monte no majestoso Rio Xingu. Compreendemos então que numa época de colapso climático, se torna imperativo mudar a concepção do que é centro e do que é a periferia. Numa época de superaquecimento global, a floresta, grande reguladora do clima, é obrigatoriamente um dos centros do mundo e assim deve ser compreendida. Como não basta defender uma ideia, é necessário também vivê-la. Lilo e eu deixamos São Paulo, a maior e financeiramente mais rica cidade do Brasil, para viver em Altamira, no coração da floresta. Passamos então a contar o Brasil e o mundo desde a Amazônia. Lilo, que documentava as tragédias da cidade, as violações de direitos humanos dos povos que foram convertidos em restos nas periferias de São Paulo pela máquina de mastigar gente do capitalismo, converteu-se no fotógrafo da floresta. Lilo documentava o horror, mas tinha um talento muito particular para ver o que mais ninguém via. Nunca documentou uma tragédia sem encontrar nela uma imagem de resistência. Resistência pela delicadeza, resistência pela alegria. Era desse olhar tão singular suas melhores e mais poderosas fotografias. O olhar que seguidamente era capturado pelas crianças, sempre determinadas a redimir o mundo de sua violência. Os olhos de Lilo se fecharam para sempre em 21 de abril desse ano de 2021. E eu e o Brasil nos tornamos amputados do seu olhar. A causa oficial da morte é Covid-19. Mas Lilo não morreu por uma fatalidade. Lilo, assim como quase 500 mil de brasileiras e brasileiros, foi vítima de um plano de extermínio executado por Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, ao comprovadamente disseminar o novo coronavírus para produzir o que se chama de imunidade de rebanho. Gado. Lilo, com centenas de milhares de brasileiros, cuja morte comprovadamente poderia ter sido evitada se medidas de prevenção e combate à pandemia tivessem sido tomadas pelo governo central, foi assassinado. Eu soube da morte de Lilo quase ao mesmo tempo em que li a notícia de que nas áreas destruídas da floresta as borboletas perdiam suas cores. Não mais vermelhas, verdes, azuis, laranjas, rosas, púrpuras. Não mais amarelas. As borboletas estão se tornando cinzas para se mimetizar às ruínas da floresta incinerada pelos incêndios criminosos e pela motosserra dos criminosos. Na natureza, se mimetizar é sobreviver. E também as borboletas estão determinadas a sobreviver. Entendam de uma vez. Genocidas como Bolsonaro estão também roubando a cor do mundo. Lilo, ele também tão colorido, virou cinza. Lilo hoje é cinzas.
cinzas que ele pediu que fossem jogadas na terra do meio, junto à revoada das borboletas. Suas fotos nos lembram que um dia o mundo teve mais cores. Suas fotos nos lembram de resistir. Denunciaremos dia após dia o genocida até que o mundo nos escute. E resistiremos. Luto e luta. Lutaremos até que o mundo volte a ter todas as cores.